Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Silva e você está no canal onde a gente fala de carro do jeito que tem que ser. Direto, prático e sem enrolação. Se você quer entender melhor o seu veículo, aprender dicas de manutenção e ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita dica boa vindo por aí. Diagnostics, OBD, é uma rede de computadores e sensores que monitoram o desempenho e as condições gerais de um veículo. Quando esse sistema detecta uma irregularidade no veículo, ele armazena as informações na forma de um código de problema. Os códigos de problema são uma combinação de letras e números que indicam a localização geral e a natureza de um possível problema. Muitos são genéricos, o que significa que se aplicam à maioria dos veículos fabricados após 1996. Entretanto, alguns códigos são específicos do fabricante. Esses códigos têm uma definição exclusiva, dependendo do fabricante do veículo. O P1135 é um código específico do fabricante usado em veículos Toyota, Lexus e Nissan. Descubra o que esse código significa em cada uma dessas marcas neste breve guia. O que significa o código de falha P1135? O código de falha P1135 tem várias definições diferentes, dependendo da marca do veículo. Abaixo estão as definições do código P1135 em veículos Toyota, Lexus e Nissan. O código de falha P1135 em veículos Toyota significa: mau funcionamento do circuito de aquecimento do sensor de relação ar, combustível, sensor 1 do banco 1. Esse código é definido quando o módulo de controle do trem de força, PCM, detecta um problema em potencial com o circuito de aquecimento do sensor de relação ar, combustível. O código também pode ser definido se o sinal de entrada do circuito do aquecedor do sensor de relação ar, combustível não corresponder aos valores esperados. Os sensores de relação ar, combustível, também conhecidos como sensores lambda de banda larga ou sondas lambda, devem atingir uma temperatura operacional específica para produzir leituras precisas. Por esse motivo, esses sensores têm um elemento de aquecimento para ajudá-los a atingir a temperatura rapidamente. O PCM controla o circuito do aquecedor permitindo que a corrente flua para o terra. O PCM monitora a entrada do circuito do aquecedor comparando-a com os valores especificados na fábrica. Um código P1135 em um veículo Toyota é definido quando o PCM detecta que a corrente do aquecedor do sensor 1 da relação ar, combustível, no banco 1 está abaixo dos valores esperados a qualquer momento enquanto o motor está funcionando. Um código P1135 em um veículo Toyota significa defeito no circuito do aquecedor do sensor de relação ar, combustível, sensor 1 do banco 1, o que significa que o PCM detecta um problema potencial com o circuito do aquecedor do sensor de relação ar, combustível. Como a Lexus é a divisão de luxo da Toyota, a definição do código é essencialmente a mesma para os dois fabricantes de automóveis. O DTC P1135 nos veículos Lexus significa defeito no circuito do aquecedor do sensor de relação ar, combustível, sensor 1 da linha 1. Esse código de falha é definido quando o módulo de controle do trem de força, PCM, detecta um mau funcionamento no circuito do aquecedor do sensor da relação ar, combustível. Os sensores de relação ar, combustível, também conhecidos como sensores lambda de banda larga ou sondas lambda, precisam atingir uma temperatura operacional específica para criar uma leitura precisa ou produzir um sinal de tensão preciso. Para que os sensores de relação ar, combustível atinjam a temperatura operacional prescrita mais rapidamente, elementos de aquecimento são incluídos na unidade do sensor. O PCM controla esse elemento de aquecimento com base nas informações do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor SCT, e na carga do motor. O PCM monitora a entrada do circuito do aquecedor, comparando-a com os valores especificados na fábrica. Um código P1135 em um veículo Lexus é definido quando o PCM detecta que a corrente do aquecedor do sensor 1 da relação ar, combustível, no banco 1 está abaixo dos valores esperados a qualquer momento enquanto o motor está funcionando. Como a Lexus é a divisão de luxo da Toyota, a definição do P1135 é essencialmente a mesma para ambos os fabricantes de automóveis. P1135 na Nissan. O DTC P1135 em veículos Nissan significa desempenho do controle de tempo da válvula de admissão, banco 2. Esse código define quando o módulo de controle do trem de força, PCM, detecta uma diferença entre o ângulo-alvo e o ângulo real do eixo de comando de válvulas de admissão. A maioria dos veículos modernos da Nissan tem variável Valve Timing, VVT, um sistema que usa uma unidade de controle de temporização da válvula de admissão, também conhecida como atuador, montada na extremidade do eixo de comando de válvulas. O atuador ajusta o ângulo do eixo de comando de válvulas, alterando, assim, o tempo da válvula.
O PCM controla uma válvula solenoide que aplica pressão de óleo para operar o atuador. O PCM usa sensores de posição do virabrequim e do eixo de comando de válvulas para monitorar a operação do sistema VVT. Isso permite que o PCM aumente o torque na faixa de velocidade baixa, média e a potência na faixa de velocidade alta. Se o PCM detectar que o controle de tempo da válvula de admissão não foi registrado corretamente, o código P1135 é armazenado. Nos veículos Nissan, o código P1135 significa desempenho do controle de tempo da válvula de admissão, banco 2, e é definido quando o PCM detecta uma diferença entre o ângulo-alvo e o ângulo real do eixo de comando de válvulas de admissão. Quais são as possíveis causas do código P1135? Como outros códigos de falha, o P1135 também tem várias causas possíveis. Abaixo estão os motivos prováveis para o código P1135 em veículos Toyota, Lexus e Nissan. O sensor de ar, combustível falhou devido a um aquecedor interno com defeito. Circuito de alimentação de 12V do aquecedor do sensor de ar, combustível aberto. O aquecedor do sensor de ar, combustível não está funcionando corretamente, falhou circuito de controle do aquecedor do sensor de ar, combustível ou circuito de aterramento aberto. PCM com defeito. O sensor de ar, combustível falhou devido a um aquecedor interno com defeito. Conector do sensor de ar, combustível danificado, verifique se há danos e umidade nos pinos. Circuito de alimentação de 12V do aquecedor do sensor de ar, combustível aberto. Circuito de controle do aquecedor do sensor de ar, combustível ou circuito de aterramento aberto. PCM com defeito. P1135 na Nissan, falha no sensor de posição do eixo de comando de válvulas. Peça de captação do sinal do eixo de comando contaminada com detritos. Conector do sensor de posição do eixo de comando de válvulas danificado, verifique se há danos nos pinos. Óleo do motor baixo ou sujo. Solenoide de controle de tempo da válvula de admissão com defeito. Unidade de controle de sincronização da válvula de admissão com defeito. Um problema com a corrente de sincronização ou com os componentes associados. As possíveis causas do P1135 variam de acordo com os veículos Toyota, Lexus e Nissan. Quais são os sintomas comuns do P1135? Quando um código de falha é definido, você pode notar alguns sintomas. No entanto, nem sempre é esse o caso e, para alguns códigos de falha, o único sinal pode ser uma luz de advertência. Abaixo estão os sintomas mais comuns do código P1135 em diferentes marcas. P1135 na Nissan, a luz indicadora de mau funcionamento, 1000. Ou a luz de verificação do motor está acesa. Possível falta ou perda de potência. O motor pode ficar em marcha lenta de forma irregular. Ruído de batida do motor. Como diagnosticar o código P1135? O diagnóstico adequado dos códigos de falha pode ser uma tarefa difícil e demorada. Os códigos de diagnóstico de problema só podem indicar a natureza e a localização geral do problema em potencial, não o problema principal. É por isso que você precisa examinar uma lista de possíveis causas por código de falha para determinar a causa principal. O diagnóstico do código de falha P1135 é bastante complicado porque a definição desse código varia de fabricante para fabricante. Isso significa que, para solucionar esse código corretamente, você precisará de um manual de reparo ou banco de dados confiável e específico do veículo. Esses documentos contêm informações detalhadas sobre reparos, bem como ilustrações e diagramas úteis que podem ajudá-lo a resolver o problema corretamente. Como o código P1135 varia de fabricante para fabricante, você precisará de um manual de reparo ou banco de dados confiável e específico do veículo para solucionar o problema corretamente. Como reparar o código P1135? Conforme mencionado acima, cada código de falha tem várias causas possíveis. Para obter uma solução eficaz a longo prazo, você precisará de informações específicas de reparo, de manuais de reparo e bancos de dados. Isso ocorre porque veículos diferentes têm definições de código de falha, terminologia, componentes e instruções de reparo diferentes. O que funciona para corrigir o código P1135 em veículos Nissan não funcionará para o P1135 em veículos Lexus, e isso ocorre porque a definição do código P1135 nessas duas marcas é muito diferente. Se você não estiver confiante em suas habilidades de reparo ou não souber como funcionam os reparos de código de diagnóstico, sempre poderá consultar um mecânico ou técnico autorizado para realizar os reparos para você. Em conclusão, o código de falha P1135 é um indicativo de problemas relacionados ao sensor de oxigênio em veículos das marcas Nissan, Toyota e Lexus. Identificar e resolver essa falha é crucial para garantir o desempenho ideal do motor e a eficiência do combustível. Se você se deparar com esse código, é recomendável realizar um diagnóstico completo e, se necessário, buscar a ajuda de um profissional qualificado. Manter a manutenção em dia pode evitar complicações futuras e garantir a longevidade do seu veículo. Obrigado por assistir e até a próxima.